Olá pessoal, vamos iniciar agora a correção da nossa última atividade, que foi sobre polígonos, certo? Então, o que são polígonos? Polígonos são figuras planas formadas por linhas retas, certo? Então, um exemplo disso é um triângulo, né? O triângulo é formado por três linhas retas, né? E é o primeiro polígono que a gente pode definir, porque para ser polígono, além das linhas serem retas e elas coincidirem, né, nas suas extremidades, elas têm que ser figuras fechadas, né? Quando elas coincidem nas extremidades, isso implica que elas são fechadas e que não passam, né? Por exemplo, não acontece isso aqui, né? Não são figuras abertas, certo? E são todas figuras planas, né? Então, além do triângulo, a gente pode definir também o quadrilátero, né? 4 lados, certo? 4 lados retos. E assim vai, né? 5 lados, 6. Ok? Então, esses são os polígonos, né? São essas figuras planas que têm esse formato de linhas retas. Então, para a gente nomear essas figuras, né, a gente utiliza exatamente a quantidade de lados, com exceção do triângulo. O triângulo ele é nomeado, né, de acordo com a quantidade de ângulos, certo? Por exemplo, aqui nós temos um ângulo, que são as aberturas entre os lados, né? Aqui outro ângulo e outro ângulo. Então nós temos triângulo, né? E não trilátero, né? Mas também podemos chamar de trilátero, só que é bastante incomum, né? Então, o triângulo tem 3 lados, quadrilátero, aqui nós já percebemos que em relação à quantidade de lados, né? Quadri, 4, e látero, lado, né? Pentágono, né? Aqui volta, né, para denominação dos ângulos, né? Pentágono quer dizer penta, 5 ângulos, né? Gono quer dizer ângulo. Então tá aqui os 5 ângulos. Depois do pentágono nós temos o hexágono, né? Que é de 6 lados e 6 ângulos, né? A quantidade de lados é a quantidade de ângulos, né? Então nós temos aqui 6 ângulos, por isso que o nome é hexágono. E assim por diante, né? Temos heptágono, hepta quer dizer 7, octógono, né? E aí vai, né? Uma pesquisa rápida nos dá a quantidade de lados, o nome, né, do polígono, a quantidade de lados que a gente quiser. Então mas esses aqui são os mais utilizados na matemática, no nosso estudo, né? Depois dessa nomenclatura, a gente vê aqui os elementos de um polígono, né? Quais são os elementos? São os vértices, né? No polígono a gente tem vértices, né? Vou desenhar aqui um quadrilátero. Nós temos os vértices. O que são os vértices? São esses pontinhos aqui que unem cada lado, né? Um lado com o outro. Nós temos também os lados são as linhas, né? Nós temos também os ângulos, que são as aberturas entre os lados, e nós temos diagonais, né? Um polígono com mais de 3 lados tem diagonal. O triângulo, como ele só tem 3 lados, ele é o único que não possui diagonal. O que seria uma diagonal? O segmento passa pela região interna, né? Então nós não conseguimos, né? Partindo aqui desse ponto, a gente não consegue passar por dentro do triângulo e chegar em outro ponto, né, do triângulo. Então ele não tem diagonais, certo? Ao contrário aqui do quadrilátero, né? O quadrilátero tem 2 diagonais, tem essa aqui e tem também essa diagonal aqui, tá certo? Pronto, são os elementos, né? Então, conhecendo aqui esses termos, né, relativos aos polígonos, a gente vai agora para uma pequena atividade. Observe as figuras abaixo e escreva o nome dos polígonos que podem ser identificados. Então, qual seria a intenção dessa pergunta? É você observar nessas imagens o que nos lembra em relação a polígono. Por exemplo, aqui nós temos uma parte de uma colmeia, né? O que isso aqui lembra, né? Que tipo de polígono lembra? Lembra exatamente um hexágono, certo? Então você vai
colocar, né, hexágono, tá bom? Hexágono. Esse aqui, né, olhando esse objeto aqui, que polígono ele nos dá uma ideia, né? Ele dá uma ideia de que esse aqui, né? Então vamos colocar aqui os nomes, né? Esse aqui seria hexágono, tá? Esse aqui seria o pentágono, aqui, pentágono, tem um acento aqui no ar, né? Pentágono, certo? Aqui também tem um acento. Esse aqui, qual seria a ideia de que polígono? Esse aqui tem vários polígonos, mas vamos colocar aqui triângulo, né? Seria a formato aqui do telhado. Aqui nós temos um prédio, né? O que seria aqui? Um quadrilátero, né? Pode ter outros, mas não está errado não colocar quadrilátero. Aqui também quadrilátero. Seriam os furinhos, né? Tijolo. E aqui seria triângulo, né? Triângulo. Então, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, né? Existem várias formas que tem a ver com polígono, né? Ok? Então, essa foi a atividade e a gente se encontra nas próximas aulas. Um abraço.